Oi, pessoal! Tá começando mais um devocional do Temor e Tremor. Quem tá falando com você é a Maeli Mesquita. Então pega sua Bíblia aí, vem comigo. Debaixo desse lençol tento esconder a dor. Bom dia, pessoal! Esse é o seu devocional do Temor e Tremor, nessa semana maravilhosa que nós estamos tratando de Charles Haddon Spurgeon. E todos os dias tem sido uma bênção com o Evaí, com o Oliveira, trazendo sempre uma reflexão desse pregador tão importante para a história da igreja, com reflexões tão profundas sobre a nossa fé, sobre submetermos a soberania de Deus, que Ele é o nosso Deus, nós somos seu povo, e entendermos o tamanho da graça que Ele nos concedeu, entendermos quão precioso é o sangue dEle. Então hoje nós vamos meditar mais uma vez em um devocional dEle, e a nossa leitura está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13. Tá? Então, abre sua Bíblia aí, dá um tempinho, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13. E nós retornaremos já para nós lermos esse versículo e também o artigo que o Spurgeon preparou para a gente. Que o frio lá fora aqueça o meu interior. Tenho esta caneta e com ela. Então vamos lá, a gente vai começar Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos entender quem era esse homem, por que precisa nós entendermos quem é Jesus e esse contexto aqui do paralítico de Betesda. Diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era. Esse é o versículo inicial do nosso artigo de hoje, né? Mas o que fora curado não sabia quem era. Esse texto está relacionado, ele faz parte da história do paralítico no tanque de Betesda, né? Em que Jesus curou o paralítico no sábado. E o artigo do Spurgeon fala realmente sobre isso, sobre ele não sabia quem era aquele que havia o curado. E nós temos algumas coisinhas para meditar sobre ele e pontuar. Então vamos ao artigo, que diz assim: os anos são curtos para os felizes e saudáveis, mas 38 anos de doença devem ter se arrastado muito lentamente na vida do pobre homem debilitado. Portanto, quando Jesus o curou com a palavra enquanto estava no tanque de Betesda, ele ficou agradavelmente sensível a essa mudança. Da mesma forma, o pecador que durante semanas e meses esteve paralisado em desespero e buscou incessantemente por salvação, torna-se muito consciente da mudança quando o Senhor Jesus profere a palavra de poder e dá alegria e paz no crer. O mal removido é grande demais para ser retirado sem nosso discernimento dele. A vida transmitida é notável demais para ser possuída e se manter inoperante. E a mudança realizada é maravilhosa demais para não ser percebida. Ainda assim, o pobre homem desconhecia o autor de sua cura. Ele não reconhecia a santidade de sua pessoa, o propósito que sustentava ou a missão que o trouxera para o meio dos homens. Muita ignorância sobre Jesus pode perdurar em um coração que ainda sente o poder do seu sangue. Não podemos condenar os homens precipitadamente por sua falta de conhecimento, mas onde vemos a fé que salva a alma, precisamos também acreditar que a salvação foi concedida. O Espírito Santo torna os homens contritos, muito antes de torná-los santificados. E aquele que acredita no que ele sabe e conhece, logo entenderá com mais clareza aquilo que crê. Entretanto, ignorância é um mal, pois este pobre homem foi muito atormentado pelos fariseus e não foi capaz de lidar com eles. É bom saber responder aos opositores, mas não podemos fazer isso se não conhecemos claramente e com entendimento o Senhor Jesus.
A cura da sua ignorância, entretanto, logo seguiu a cura de sua enfermidade, pois ele foi visitado pelo Senhor no templo após aquela graciosa manifestação e foi encontrado testemunhando que fora Jesus que havia o curado. Senhor, se tu me salvaste, mostra-me tu mesmo, para que eu possa declarar-te aos filhos dos homens. Amém. As minhas dores, meus labores, os meus anseios, o medo é meu amigo. Então vamos aqui às nossas meditações e alguns pontos que nós temos que refletir desse artigo e que acredito que era essa a intenção que Spurgeon queria com esse artigo. Primeiramente, nós recebemos a cura, nós recebemos a salvação e nós recebemos isso do Senhor. Mas muitos de nós recebemos a salvação, e eu costumo acreditar assim, que a salvação nós recebemos e não perdemos ela. O Senhor, uma vez que nos torna salvos e limpos, justificados, a gente não torna a ser pecador condenado, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas uma vez que nós recebemos a salvação, nós temos também que desenvolvê-la. Não que a salvação possa ser maior ou menor, mas ela há passos como a santidade, há passos como o essencial, que a vida eterna é esta: conhecer a Jesus Cristo, né? E a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Se a salvação é ter essa consciência de quem Cristo é, então é preciso que nós também andemos em conhecimento pleno dele, acerca dele, quem ele é, principalmente a pessoa de Cristo, reconhecendo que há um único Deus verdadeiro, um Deus trino, mas também reconhecendo e andando em íntima comunhão com Jesus, sabendo quem é esse que nos concede tamanha salvação e tamanha cura para a nossa doença mortal, que é o pecado. Esse texto do tanque de Betesda, é isso que o Spurgeon tenta passar aqui para a gente, que é o seguinte: nós já fomos curados e nós entendemos que foi uma salvação completa, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor na justificação, na regeneração, é completo. Então, uma vez que você é salvo para sempre. Você não vai perder essa salvação. Porém, existe um outro aspecto, que é o conhecer o Deus da salvação. O Espírito Santo torna os homens contritos, muito além de torná-los santificados. E aquele que acredita no que ele sabe e conhece, logo entenderá com mais clareza aquilo que crê. Muitos de nós entendemos que somos salvos por Cristo, mas não entendemos com clareza naquilo que cremos. E isso é com o tempo, realmente. Muitos vivem na ignorância ainda, mesmo sendo salvos, mesmo sendo pessoas que têm um coração contrito, mas eles ainda vivem uma ignorância porque não conhecem intimamente aquele que o chamou. Muitos de nós vivemos um cristianismo raso e vivemos uma religiosidade, como já foi muitas vezes falado aqui, porque não nos propomos a conhecer profundamente aquele que nos salvou. Se você é um salvo, e aqui eu me dirijo realmente a vocês que são ouvintes e que já são salvos, já congregam, já têm algum conhecimento da palavra, mas não são praticantes, e isso pode existir, assim como o Tiago fala, né? Muitos de vocês ouvem a palavra, mas não praticam. É como um homem que contempla a sua imagem no espelho, mas depois que se vai, esquece de como era. E muitos de nós somos assim. Nós não desenvolvemos nossa salvação porque não meditamos na palavra e a praticamos e não andamos em íntima comunhão com Cristo. O apelo de Spurgeon no final do artigo, ele diz assim: Senhor, tu me salvaste. Ou seja, nós sabemos que o Senhor nos salvou, mas mostra-me tu mesmo. Ou seja, não me mostra outra coisa, não me mostra a igreja, não me mostra os irmãos, me mostra a tua face, me mostra a pessoa de Cristo, se revele a mim em comunhão íntima, diária, para que eu possa declarar aos filhos dos homens quem tu és. Declarar-te aos filhos dos homens. É isso que ele quer. Ele quer que o Senhor se revele a ele, e esse deve ser o nosso apelo também, para que nós possamos também falar dos outros. Nós sabemos a salvação, recebemos sim, e temos consciência disso e confiança naquele que nos salvou. Porém, se não andamos em comunhão com ele, não sabemos naquilo que nós cremos, naquele que nós cremos, se não o conhecemos, como podemos falar dele? Como podemos apontar para o Filho e dizer que ele habita e nos salvou e falar de tamanha salvação se não temos a verdade entranhada em nosso coração?
Não é à toa, meus irmãos. Muitos perguntam assim, de onde vem temor e tremor, Maeli? Bom, é uma longa história. Mas, para resumir, temor e tremor é justamente o que está escrito lá em Filipenses 2:12. Diz assim, desenvolvei, portanto, a vossa salvação, com temor e tremor. Temor diante de Deus e tremor, porque Ele é grande, nós sabemos o tamanho do nosso Deus, de sentirmos Ele. Temor porque sabemos da palavra e tremor porque a sentimos no nosso coração. Se nós pudéssemos hoje fazer uma resolução como a de Jonathan Edwards, eu pediria a você que colocasse nas suas resoluções o seguinte: Senhor, me faça te conhecer, para que eu viva em temor e tremor. E é isso. Eu espero que você esteja sendo abençoado por esses devocionais. Nós estamos muito felizes. Aqui eu quero, antes de passar para a oração, falar que nós renovamos nosso plano. O devocional vai continuar ainda por algum mês, talvez um mês ou mais. E nós estamos muito felizes, a nossa equipe, de estar abençoando outras vidas. É muito bom saber que vocês estão ouvindo, pessoas estão ouvindo e estão sendo edificadas. Nós estamos sendo edificados e há pessoas orando, intercedendo por nós, e eu peço que vocês continuem. E também nós queremos sim o seu feedback. Se esse devocional está sendo edificante para você, se tem mudado a sua rotina, já é muito bom, tá? E não se esqueça, o devocional não substitui a sua rotina devocional em um outro horário, apenas lhe ajuda a iniciar o dia ou terminar o dia. Não sabemos que hora que você faz esse devocional, que você ouve o nosso devocional, mas que você está realmente se comprometendo a tirar um momento para falar com o Senhor. E assim como esse artigo de hoje, a saber quem Ele é, além da salvação do dia em que você levantou a mão ou do dia que você professou com a sua boca. Mas vocês têm vivido essa salvação e experimentado ela diariamente em Cristo. Amém? Vamos orar. Espírito Santo que nos concede, nos leva a Cristo para que nós possamos ser salvos. Nós pedimos a Ti, rogamos a Ti, Espírito Santo, por mim, por cada ouvinte, que nós possamos desenvolver a nossa salvação, principalmente no conhecimento daquele que nos chamou, no conhecimento da pessoa de Cristo. Que nós possamos andar com Ele, não apenas como os discípulos no caminho de Emaús, em que o seu coração ardia, mas não sabia quem Ele era. Mas no momento em que os discípulos, sim, entraram em casa e Ele ceou com eles, e o coração então ardia, mas sabiam agora que aquele era o Cristo. Muitos pais estão agora no caminho, mas deixaram de te ver e te sentir. São salvos, mas estão em uma vida morna, meu Pai, diante de Ti. Senhor, nos impulsiona a estar mais junto de Ti e principalmente a conhecer a pessoa de Cristo, a sentarmos, ó Deus, com nossas Bíblias, a perguntarmos para Ti, ao Espírito Santo, para que nos ajude a entender quem é Cristo e como podemos prová-lo dele diariamente nas Escrituras e no cotidiano. Obrigada, Senhor, por esse projeto. Nos abençoa, Pai, ao longo desse mês. E também, ó Pai, pedimos pelas pessoas que estão, ó Deus, infectadas, que estão, meu Pai, sendo tratadas com o Covid, e tratadas pelo governo, tratadas por aqueles, ó Pai, que estão na linha de frente também da saúde. Seja com essas pessoas, meu Pai, com cada família daqueles que são infectados, meu Deus, e que a Tua graça, a Tua soberania e a Tua misericórdia, ó Pai, nos faça, ó Deus, nos acalmar e entender que o Senhor governa todas as coisas e age com graça e misericórdia para com todos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ouvir o nosso devocional. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. E é isso. Até mais.